gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Judas, na carta de Judas. Carta de Judas, a partir do versículo 3. Amém? Gostaria de orar antes de iniciarmos. Deus, obrigado, Pai, por nos trazer aqui. Deus, uma vez mais, nós oramos para que o Senhor edifique o teu povo por meio da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor ministre nos corações conforme a necessidade de cada um. Amém. Judas, que uma carta que não tem capítulo, né? Convencionalmente, não tem capítulo na carta. Vamos ao versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a partir de hoje nós iniciaremos uma série de exposições nessa carta riquíssima de Judas, que não era um apóstolo, digamos, mas, como ele mesmo coloca, ele era um servo de Deus. Essa carta, a importância dessa carta, ela reside no fato de que Judas convoca os crentes a batalhar pela fé. E esse é o tema desta carta. Ele faz uma convocação aos crentes a batalhar pela fé. E para Judas, fé não é aquela força pessoal que envolve o intelecto, que envolve os afetos. Fé para Judas é a palavra de Deus, é o conteúdo da mensagem. E é por essa fé que os crentes devem batalhar. Mas de que forma os crentes devem batalhar pela fé? Será que Judas convoca os crentes a batalhar pela fé no sentido de preparar-se logicamente, ou biblicamente, ou teologicamente, a fim de competir, debater com um oponente verbalmente? Não, para Judas, batalhar pela fé vai muito além disso. E essa carta nos ensina a batalhar pela fé em santidade, em temor. Vamos dar início, irmãos, então, à exposição desta carta, que hoje será apenas uma introdução. Não vamos entrar em detalhes, o significado, a interpretação das entrelinhas, mas hoje vamos ficar apenas com a introdução. Vamos verificar como Judas, quem era Judas, para quem ele escreveu, provavelmente de onde ele escreveu e por que ele escreveu e como ele finaliza esta carta e qual a temática de forma mais esclarecida desta carta. Então Judas, como eu disse inicialmente, Judas ele não era um apóstolo e também ele não era Iscariotes, né? Ele era o meio-irmão de Cristo, que inicialmente Judas ele não creu em Cristo, não aceitou a Jesus como Messias, mas creu depois que Jesus ressuscitou. Provavelmente ele já estava ali, juntamente com os irmãos, orando lá em Atos 2, no cenáculo. Judas e sua família, inclusive Tiago. Então Judas, ele era um irmão de Cristo, que era irmão de Tiago, que também não era um apóstolo, mas era uma pessoa muito respeitada na igreja
primitiva, inclusive na igreja de Jerusalém. Mas para quem Judas escreve? Ele fundou alguma igreja ou fez algumas missões? Sim, provavelmente. Na verdade, Judas, ele é mencionado por Paulo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo menciona alguns irmãos que levavam as suas esposas nas viagens missionárias, que incluía Judas, e Pedro, que também levava as suas esposas. Enfim, lá tem um contexto específico, lá na casa de Paulo. Então Judas, ele realizava missões pelo mundo bíblico da época. E provavelmente ele escreveu para algumas igrejas que ele havia fundado ou visitado. Muito provavelmente visitado. Então Judas escreve para esta comunidade. Na verdade, não sabemos qual comunidade específica Judas escreveu esta carta. Porque ele inicia a carta dizendo: amados em Deus Pai, chamados e guardados em Jesus Cristo. Não é como Paulo que diz, Paulo aos Efésios, Paulo aos Coríntios. Ele diz, Judas, servo de Jesus, aos chamados, aos amados e aos guardados, sem mencionar qual comunidade específica. Então já vemos que Judas, de uma certa forma, ele já está introduzindo qual seria o tema desta carta, o conteúdo. Por quê? O contexto era de completa desolação, que nós vamos ver mais um pouco à frente. Mas claro, com esperança na misericórdia e no cuidado do Senhor. Então Judas, ele escreve provavelmente para um público mais amplo, provavelmente diversas comunidades que estavam passando pelo mesmo problema. Mas ele menciona Tiago, ele se identifica com Tiago, quando ele diz irmão de Tiago. Ou seja, o fato dele mencionar Tiago, que era irmão do Senhor, não Tiago, irmão de João, fala mais sobre para quem ele escreveu do que sobre ele mesmo. Porque Tiago também escreveu para diversas comunidades. Ele chama de 12 tribos dispersas, né? Não para uma comunidade específica. E provavelmente Judas identifica-se com Tiago para dar uma legitimidade à sua carta. Ou seja, para inspirar a autoridade à sua carta. Como ele estivesse dizendo, olha, eu sou irmão de Tiago. Eu conheço Tiago e vocês também conhecem Tiago. E vocês conheciam o caráter de Tiago e sabiam da autoridade que ele tinha. E Tiago, de fato, ele tinha muita reputação. Que até mesmo um historiador judeu chamado Flávio José, menciona Tiago em sua obra, dizendo que Tiago era um homem justo, que tinha boa reputação tanto entre judeus como entre gentios. Tanto é que a morte de Tiago houve uma repercussão, uma comoção pública, que o sacerdote que cometeu a morte de Tiago teve que ser deposto do cargo dele, quase que foi morto. Então Judas, ele se identifica com Tiago e com muita humildade fala que é servo de Jesus Cristo, mesmo sendo meio irmão. Então Judas escreve para uma comunidade muito mais ampla. Mas ele assume essa responsabilidade pastoral, identifica qual o problema das comunidades e os orienta por meio de carta. Agora, por que Judas escreveu para essa comunidade? Vimos quem é Judas e para quem provavelmente ele escreveu. Agora vamos ver por que ele escreveu para essa comunidade. Vimos aqui no versículo 3 que Judas, inicialmente, com toda a diligência, ele estava planejando escrever acerca da salvação comum. Ou seja, Judas estava planejando um assunto. Porém, ele foi obrigado. Judas foi constrangido a tratar sobre outro assunto. Mas o que o fez mudar de direção? Nas igrejas haviam alguns falsos mestres que diziam que não havia nenhum problema em continuar pecando depois que
foi até a Cristo, depois da convenção. É o que ele chama de transformar em libertinagem a graça de Deus. E Pedro, ele identificou esse ensino nas cartas de Paulo. O ensino, melhor esclarecendo, o ensino de que a graça de Deus nos livra do pecado e que a lei, que fomos libertos para obedecer à lei e não pela lei. Só que esses mestres perturbavam a graça de Deus, dizendo: olha, não precisamos mais obedecer à lei ou os mandamentos para ser salvo, pois a salvação não depende das nossas obras, mas depende da graça de Deus. Eles entendiam dessa forma e ensinavam, de um certo sentido, ao povo também dessa forma. E aquilo que as pessoas pensavam ou entendiam influenciava o seu comportamento. Ou seja, as crenças influenciam o comportamento. E eles ensinavam essas coisas e também muitas outras. Só que Judas, o objetivo de Judas aqui, não era catalogar os ensinamentos dos falsos mestres. Ele falou dos falsos mestres de modo assim mais geral. A preocupação dele era com a igreja. Então Judas, ele, com a sensibilidade pastoral, ele muda de assunto. Ou seja, ele não estava preocupado em transmitir conhecimento, mas edificar a igreja do Senhor. Ele mudou de assunto, porque viu a necessidade. E de fato, era mais edificante se Judas falasse algo que estava de acordo com a realidade do povo. Ele não queria dar uma mensagem descontextualizada. Ele não queria dar uma mensagem que não tivesse de acordo com as necessidades da igreja do Senhor. E isso ecoa naquilo que Salomão escreveu nos Provérbios, que como uma maçã de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Então a igreja do Senhor seria mais edificada se Judas deixasse de lado o seu desejo intenso, diligente em transmitir conhecimento, que claro, edificaria o povo, e resolveu tratar de forma que atingisse a realidade do povo e edificasse a igreja do Senhor. Mas como Judas decidiu escrever, tratar deste assunto? Como ele decidiu tratar deste problema? Bom, se os falsos mestres diziam que não havia nenhum problema numa vida licenciosa, mesmo sendo crente, Judas recorreu ao Antigo Testamento a diversos casos, episódios de julgamentos divinos do Antigo Testamento. Primeiramente, no versículo 5, a partir do versículo 5 ao 7, ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirado do Egito, até do Egito destruiu depois que não creram, se referindo aos israelitas, e a anjos que não guardaram o seu estado original, se referindo a Satanás e seus anjos, e a Sodoma e Gomorra, se referindo àquela cidade que é um paradigma do julgamento divino. Ele menciona então esses três casos: os israelitas no deserto, Satanás e seus anjos, e Sodoma e Gomorra. Os israelitas, eles não, depois do relato dos espias, eles receberam aquela informação por descrença e passaram a desacreditar ou não querer a promessa que o Senhor havia dado ao povo na terra prometida. Satanás e seus anjos, sabemos muito bem, rebelaram-se contra o Senhor, a autoridade de Deus. E Sodoma e Gomorra haviam toda espécie de práticas imorais e licenciosas. A semelhança entre esses três casos reside no fato de que os israelitas viram a glória de Deus. Lúcifer, ou Satanás e seus anjos, também viram a glória de Deus e estavam na presença do Senhor. Sodoma e Gomorra também teve a oportunidade de se arrepender. Jó intercedeu. E Ló, que estava lá em Sodoma ou em Gomorra, insistiu para que os homens não cometessem impiedade, nem com quem estava com ele, nem com os anjos. E eles não quiseram.
Todos eles tiveram, de certa forma, uma oportunidade. Mas vejam, eles viram a glória do Senhor, ou teve a oportunidade de se arrepender. Aqui Judas está dizendo que, está vendo aqui? Eles viram a glória de Deus. Glórias maiores do que vocês viram. Ou melhor, vocês nunca viram a glória que eles viram. Mesmo assim, Deus não fez parcialidade. Deus puniu os pecados de cada um. Então Judas estava mostrando que o mesmo Deus que puniu os ímpios, também punirá os ímpios passados, punirá a impiedade atualmente. Como ele mesmo fala aqui no versículo 3, deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, o juízo que aconteceu no passado apontava para o juízo que acontecerá futuramente. E ele vê esses eventos como um evento escatológico. Então ele continua no versículo, a partir do versículo 8, então, versículo 5 ao 7, ele menciona os fatos anteriores, e o versículo 8, ele aplica este juízo. Ora, estes se referindo aos falsos mestres atuais, vejam, ora, estes da mesma sorte, qual os sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e são autoridades superiores. Ou seja, ele está aplicando atualmente o que aconteceu no passado. Então ele continua a partir do versículo 11. A ideia diz porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Os primeiros exemplos se referem a pessoas que teve a oportunidade ou que viram a glória de Deus, mas que Deus mesmo assim haviam punido. Agora, irmãos, a partir do versículo 11, ele menciona algumas punições de ímpios que levaram outros a pecar. Ele menciona Caim, ele menciona Balaão, ele menciona Corá. Caim porque ele deu início ao homicídio. Balaão porque queria levar o povo de Israel a pecar contra Deus. E Corá também que, pela sua influência negativa, influenciou outras pessoas a serem julgados. Ou seja, todos eles tiveram uma influência negativa sobre outros. Aqui Judas está falando que os falsos mestres, eles também tinham uma influência negativa. Trocando em miúdos, ou no modo mais popular, ele estava dizendo que pecado ou más condutas contaminam outras pessoas, mesmo elas sendo crentes. Aliás, Paulo falou sobre isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então Judas está dizendo que esses líderes que estavam na igreja tinham uma grande influência de contaminar os outros. E os irmãos deveriam, então, ter o cuidado. A partir do versículo 17, claro, antes disso, ele usa diversas figuras de linguagens para explicar a conduta imoral desses falsos mestres. Agora observe, irmãos, que Judas ele não menciona em nenhum momento o conteúdo da doutrina que esses falsos mestres ensinavam. Judas enfoca mais na conduta moral desses falsos mestres. Aquilo que Jesus disse: vocês vão conhecer as árvores e os seus frutos. Então Judas não enfoca no que eles ensinavam. Judas estava enfocando nos frutos imorais dos falsos mestres. Judas usa diversas figuras. Ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, nuvens sem águas, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. A imagem é realmente muito, mas muito pesada. Ele estava apontando para a gravidade do problema que aqueles mestres estavam causando na igreja do Senhor. E a partir do versículo 17, ele se volta para os irmãos. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele se volta para os irmãos, o que de fato era o seu objetivo desde do início. Ele se volta para os irmãos dizendo para eles
se lembrarem das palavras dos apóstolos, ou seja, o ensino do Senhor, ou seja, também a fé que ele orientou que nós, ou que os irmãos, batalhassem. E a fé que ele está dizendo é o conteúdo do ensino dos apóstolos e também as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Então ele faz esta exortação para que os irmãos compreendessem que eles não poderiam, como eu posso colocar, eles não poderiam tratar os bardeneiros ou os falsos mestres como inimigos, mas segundo a palavra de Deus, com misericórdia, como ele mesmo colocou: edificai-vos na vossa fé santíssima, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-os arrebatando do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor. Então ele exorta, diante desse cenário, aos irmãos a edificar-se na fé e orar no Espírito, e tendo muita, mas muita misericórdia com discernimento com aqueles que duvidam. Então, para Judas, o batalhar pela fé é edificar na vossa santíssima fé, orar no Espírito e exercer a misericórdia para com o outro. Não é simplesmente preparar o compêndio lógico de ideias e batalhar verbalmente com o outro, mas é ao contrário. Onde eu estiver a maldade, o engano, pratica-se a verdade. Aonde estiver imoralidade, pratica-se a moralidade com temor ao Senhor. E Judas finaliza esta carta confiando que Deus era poderoso para guardar a sua igreja do engano, que Deus era poderoso para guardar a sua igreja do erro, confiando naquilo que Jesus disse: se possível, enganarão até os eleitos. Mas Deus, como ele mesmo colocou, ele é poderoso para guardar os seus filhos, para guardar os seus filhos de tropeço, para apresentar-los com exultação imaculados diante da sua glória. Então todos os irmãos, todos os crentes deveriam batalhar pela fé, seja ele analfabeto, culto ou inculto. Ele não está dizendo para defender a fé verbalmente, de forma lógica. Claro, isso é válido, isso existe, que é a apologética. Mas ele está dizendo que diante de um mundo caído, diante de um cenário caótico e imoral, viva uma vida santa. É isso que ele está dizendo para a igreja do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu queria resumir e aplicar esta introdução dizendo que batalhar pela fé não é acumular um denso conhecimento teológico para debater verbalmente com um oponente da fé. Antes, é lutar para viver de modo santo. É expressar pequenos atos de fidelidade ao Senhor no dia a dia. É diante de um ambiente de engano, falar a verdade e viver com coerência e discernimento. É diante de atos imorais, praticar o que é correto e agradável a Deus e também aos homens. Batalhar pela fé vai muito além de defender logicamente nossas crenças. Batalhar pela fé é sustentar uma vida santa. E precisamos entender isso, irmão, com urgência. Precisamos entender qual a urgência disso, porque diversos cristãos estão difamando o nome do Senhor, porque se dizem cristão, mas a sua conduta nega as suas palavras. Mas o Senhor nos chama, irmãos, para viver uma vida santa diante de um mundo completamente caótico. Que o Senhor nos ajude a conservar o sabor do sal e o brilho da lâmpada, pois somos o sal do mundo e também
a luz do mundo. A minha oração é que o Senhor nos guarde do erro, que o Senhor nos livre dos tropeços, que Ele nos ajude a vigiar, confiando na sua proteção e no seu amor, e também a tratar com misericórdia aqueles que se opõem, aqueles que duvidam. Que o Senhor, irmão, nos ajude a não ser influenciados por condutas errôneas, mas que possamos conservar firmes a nossa confiança em Deus. Amém. E a nossa fé. Amém?